Então a gente é lá de Pato Branco, né? Eu arrisco dizer que na época que meu pai morou lá com a gente, né? Nós chegamos a morar em todas as ruas de Pato Branco. A gente fez tanta mudança, a gente rodou a cidade inteira. A gente rodou simplesmente a cidade inteira, inteirinha, fazendo mudança. E fomos bater no Mato Grosso. Teve uma época que a gente foi morar ali em Barracão, na divisa do Brasil com a Argentina. Olha, o ápice, né? O ápice de tudo foi quando a gente foi morar em Macapá, no estado do Amapá, em 1992. Acho que foi a nossa mudança mais longa, né? Não contente, meu pai conseguiu ir com a gente, voltar pro sul, para Pato Branco, ir de novo, e tudo isso fazendo mudança, cara. As mudanças que a gente fez, né, cortando aí o Brasil do sul pro norte, do norte pro sul, né? A distância de Pato Branco até Macapá era de 4.000 quilômetros, sendo que no trecho final ali, os últimos 400 quilômetros eram de rio, de Belém para Macapá. Todas essas mudanças foram feitas dentro de ônibus. Não foi nem caminhão, nem avião. Ônibus! Meu pai trabalhava numa empresa de ônibus de transporte coletivo chamada Catani. E essa empresa tinha uma filial lá e meu pai foi pra lá ficar alguns meses, gostaram do serviço dele, e daí quer vir com a família? Beleza, ele voltou, né, e trouxe uma novidade lá pra casa. Vamos fazer uma mudança? Como se a gente não tivesse feito 89 mudanças antes, né? Que loucura. Mas, apesar da bagunça, né, foi uma época muito positiva, a gente aprendeu muito, teve muita experiência legal. Mas, cara, tu já imaginou colocar... Imagina toda a mudança que você colocaria, né? Fogão, geladeira, cama, guarda-roupa, máquina de lavar, tudo, cachorro, gato, papagaio, cobra, serpente, aranha, tudo aquilo que eu criava em casa. Imagina que você, quando você vai se mudar, né, de uma casa para outra, você coloca tudo isso dentro de um caminhão, beleza? Meu pai conseguiu fazer com que nós colocássemos tudo isso e mais um pouco dentro de um ônibus, um coletivo urbano. Era um ônibus para transporte de passageiros, que ia ser usado lá na cidade de Macapá, né? Era um ônibus novo que estava subindo lá para substituir um ônibus lá que estava saindo de linha. E, cara, imagina você colocar geladeira, fogão, cama, embarcar tudo isso dentro de um ônibus, né? Um ônibus desse de linha, ó, um ônibus urbano, ó, tipo esse aqui que tá passando aqui do lado, ó, tá vendo? Um ônibus desse ali. Embarcar para poder acomodar todo o material lá dentro, embarcar pela porta ali, ó, a porta que você usa para subir aquela escadinha. Já imaginou a tortura que foi isso? Depois retirar tudo isso lá, o resumo da peça toda, né? Metade de tudo que a gente tinha se perdeu, quebrou, não teve jeito. Imagina, você vai cortar o Brasil com a mudança dentro de um ônibus coletivo desse, 4.000 quilômetros, cara, parecendo um monte de cigano. Algumas das loucuras que a gente já fez lá em casa, né? O meu pai, acho que é a peça mais rara e mais engraçada que eu conheço. Não é porque é meu pai, não, é porque ele é assim, não tem. O cara consegue fazer piada com tudo, coisa que eu não consigo. E ele teve a capacidade, ó, tá vendo esse ônibus coletivo que tá passando aqui, ó? Da mesma forma, em uma das vezes que a gente resolveu voltar, uma das vezes que ele resolveu voltar pro sul e trazer a família junto, né? Vamos voltar? Vamos. Ele tinha um Fusca. Ele queria trazer esse Fusca, né? Ele queria vender esse Fusca. Ele tentou vender esse Fusca lá, já que a gente ia vir embora, né? Eu não vou levar esse carro embora. Eu vou socar a mudança novamente dentro de um ônibus que tá vindo, que tava vindo lá do norte aqui pro sul. Vou fazer como eu sempre fiz, né? E ele tentou vender esse Fusca e a galera começou a tirar sarro. Tipo, ofereciam 100, 50 reais pelo Fusca. Teve um amigo nosso que chegou a oferecer 20 reais, tirando sarro dele. Te dou 20 reais desse Fusca. Meu pai ficou tão pé da vida que ele começou a dizer: cara, eu pico esse Fusca inteirinho, corto ele todinho, levo ele inteiro picado, ou eu meto fogo, mas agora também não vendo mais.
Ou eu dou um jeito de levar, ou eu meto fogo. Vender eu não vendo mais. Diante das brincadeiras do pessoal, né? Cara, tô um belo dia lá em casa, durante a tarde, chega o meu pai com uma caixinha dessa de serrinha de cortar ferro. Essa serrinha fininha, né? Que serve pra cortar ferro. E, Luciano, vem cá, me ajuda aqui. A gente vai serrar fora o teto do Fusca, porque eu vou colocar o Fusca dentro de um ônibus, dentro do ônibus que vai levar a nossa mudança, e a gente vai voltar pro sul e eu vou levar esse Fusca. Eu falei, what? Como assim, cara? Meu pai tinha tirado todos os vidros, né? Para-brisa, vidro traseiro, os vidros ali das portas, né? E ele foi na chapeação, uma chapeação, né? Do pessoal que entendia de consertar carro, e perguntou onde é que eu posso cortar o teto desse Fusca fora para depois eu conseguir soldar ele com tranquilidade lá e fazer uma chapeação nele lá. E daí os caras mostraram, ó, corta no meio das colunas aqui entre os vidros que dá certo. E meu pai queria fazer isso porque ele descobriu que se ele tirasse toda a janela, tirasse aquele borrachão e a janela, sacasse fora o conjunto inteiro da janela do ônibus, o Fusca passava nas laterais, mas não passava na altura. Para passar na altura ele resolveu cortar o teto fora. A gente quase morreu para cortar esse troço, porque são várias camadas de metal cada coluna daquela, né? Você serrando na mão. E meu pai achou um barranco, e encostou o ônibus lá, retirou a janela e jogou o Fusca lá para dentro, cara. Foi uma sessão. E nós fomos de avião para Belém, esperar o ônibus, né, com o Fusca dentro, a nossa mudança. A gente fez um voo de 45 minutos até Belém, teve que ficar 2 dias esperando até a balsa que saía de Macapá chegar a Belém. Demorava 2 dias para essa balsa percorrer esse trajeto todo. E depois de 2 dias a gente pegou esse ônibus, né, com a mudança, o Fusca e a gente dentro. E cerca de 25 quilômetros depois de Belém tem uma cidade chamada Castanhal. Ali tem um posto policial da polícia rodoviária. A polícia parou a gente pra pedir a documentação, aquela coisa toda, né? E meu pai foi entregar os documentos e o guarda, não, pode segurar os documentos. Eu quero saber o que é aquilo ali, o que é aquilo ali dentro do ônibus. Aí lá vai meu pai explicar, né? Não, esse é um Fusca que eu tô levando embora, vou levar lá para Pato Branco, né? Pato Branco hoje aí mundialmente conhecida graças a Bozena, do Toma Lá da Cá. E o guarda ficou intrigado, né? Cara, como é que tu conseguiu colocar esse ônibus aí, porque esse Fusca aí dentro desse ônibus? Ele não entendia porque não tinha sinais de que a gente tinha retirado a janela toda, com o conjunto todo da janela do ônibus, né, o borrachão inteiro, e recolocado depois que tinha jogado o Fusca para dentro. E eu sei que já no Maranhão, quilômetros e quilômetros mais à frente, nós fomos parados novamente num posto da Polícia Rodoviária Federal. Meu pai desceu, foi entregar os documentos, o policial, não, eu te parei porque o pessoal lá do Pará me passou o rádio e eles me desafiaram a descobrir como é que você colocou esse Fusca aí dentro. E já tá rolando uma aposta, inclusive. E pra você ver, cara. E a gente veio, cara, de Belém do Pará a Pato Branco, uma guarnição da Polícia Federal passando o rádio pra outra. Quando a gente chegou em Pato Branco, a aposta acho que já estava em R$500, cara, que era muita grana na época. Isso foi nos idos de 1994, 95, não lembro bem. E meu pai fez toda essa presepada, cara, de trazer o Fusca do norte do Brasil pra cá, né, dentro de um ônibus, pra chegar em Pato Branco, cara, e trocar o Fusca por uma geladeira velha que dava choque e vertir água por tudo que é lado. E mais R$400, você veja só. Algumas das coisinhas que meu querido pai já fez. Ele aprontou muito já.